Fala galera, beleza, mano? Eu sou o Arthur, você tá no canal da Otakus Brasil e hoje eu tô contando mais assim da história e algumas curiosidades de alguns personagens de Vinland Saga, mais especificamente do Askeladd ou Askerato e do Canute, mano, que são personagens aí bem importantes aí, pelo menos nessa primeira temporada de Vinland Saga, e a história deles não fora da obra, fora do mangá e do anime é bastante interessante, assim. Então eu vou estar contando mais um pouco para vocês, então fica com a gente. Bem, para começar, o nome Askeladd, igual é apresentado no anime e no mangá, não é um nome correto. O nome Askeladd, igual é apresentado no mangá e no anime, é um nome meio que alterado, ou até mais fácil de falar. Mas o nome original dele, que para começar, ele é da cultura, da mitologia da Noruega. E o nome dele original lá é Askeladden, igual tá aparecendo na tela. E, porém, tem um fato que esse é apenas um nome construído para as histórias, para a cultura, para as mitologias, sabe? É meio que parte do folclore deles. Mas o nome dele original mesmo era Oskefisen ou Askefis, aquele que senta e está soprando nas cinzas. E é até bom vocês irem pensando e comparando tudo que eles apresentaram dele no anime até agora, ou para quem já leu o mangá, e ao que eu vou falar agora. E lembrando que eu vou estar deixando o link dos sites que eu usei na descrição, se vocês quiserem conferir e ler mais até, mas enfim. As que fiz, aquele que senta e está soprando nas cinzas. Isso faria sentido, já que o trabalho de soprar nas brasas era frequentemente atribuído na pessoa da casa que era considerada a menos adequada para as outras tarefas mais exigentes, geralmente uma avó frágil ou uma criança pequena. Dessa maneira, a suposta inaptidão do Ashlad, ou Askeladd, é sublinhada no início do conto. Ashlad, ou Askeladd, igual a gente conhece, é o personagem principal de muitos contos populares noruegueses. De certa forma, ele representa um homem pequeno que consegue onde todos os outros falham. Ele sempre vence no final, muitas vezes ganhando a princesa e metade do reino. A origem desses personagens foi comparada pelos estudiosos ao antigo deus nórdico Loki, como um fogo. Aí vocês podem até pensar, né, na comparação de um cara estrategista que usa bem a cabeça, sabe, pensa bem, é mais frio, mais calculista, sabe? Por mais que seja um cara às vezes mal, igual eu tô usando até mesmo a referência do anime, por mais que às vezes pareça um cara mal, ele tem sempre algum plano, um cara sempre bem, sabe, um cara inteligente, sabe? Tá sempre projetando, estratégias pra tá sempre vencendo no final. Em muitos contos folclóricos, o Ashlad é retratado como o caçula de 3 irmãos. No início de um conto típico, os irmãos mais velhos parecem ter chances muito maiores de sucesso na vida. Por exemplo, o irmão pode ser extremamente bem lido, enquanto o outro pode ser extremamente competente em outra área. Por outro lado, o Ashlad é considerado desprezível. O Askeladd, ele tem vários contos, né, várias histórias norueguesas sobre ele. Então, assim, até muita coisa para eu estar falando aqui em vídeo, mas deu para ter uma noção da história, da origem dele, que o autor de Vinland Saga quis passar e quis aproveitar, né? Então é isso. Então a gente vai pro nosso próximo personagem, que é o personagem que está se tornando muito importante de alguns episódios pra cá. E nessa reta final agora que tá bem turbulenta, bem, sabe, cativante. É o Canute, o príncipe ou talvez futuro rei, que a gente ainda não sabe, pelo menos. Bom, agora eu vou falar do Canute, um personagem que tomou bastante relevância dentro do anime, de uns episódios pra cá, porque ele sofreu uma mudança bem drástica, então ele acabou tomando uma importância bem grande, assim, né? E agora tá no trama dele para tentar assumir o trono da Dinamarca, né? Assumir o trono do pai dele, a coroa do pai dele. E vamos para o contexto histórico do Canute. Primeiramente, o nome dele não é Canute com o Canute, pelo menos com E no final, mas Canuto. E desse Canute que a gente está falando é o Canute II, ou Canuto II.
Mas eu vou falar Canute porque, né, a gente tá acostumado e é mais fácil de falar também. Canute II nasceu em 995 depois de Cristo e foi datado em sua morte em 12 de novembro de 1035. Mais conhecido como Canuto o Grande. Ele foi o rei da Dinamarca de 1018 até sua morte e também rei da Inglaterra a partir de 1016 e rei da Noruega começando em 1028. Era o filho do rei Sueno I e ascendeu ao trono dinamarquês após a morte de seu irmão Haroldo II. Aí vocês podem perceber algumas referências do anime do pai dele, do irmão dele que está longe no momento, e eles estão tentando, ele tá tentando pegar a coroa antes do irmão dele, que é mais velho que ele, que é o Harald, se eu não me engano. Eu não sei se esse é o nome certo, que eu me lembro, mas é algo bem parecido, né? Então você pega a referência, assim. Canuto acompanhou o pai na sua expedição vitoriosa à Inglaterra, que acabou na fuga do rei Eteoredo II para o continente e na conquista do país. Sueno morreu pouco tempo depois e foi sucedido na Dinamarca por Haroldo II, o irmão mais velho de Canuto, o qual ficou com as pretensões do pai à coroa inglesa. Canuto regressou à Dinamarca em 1014, mas em 1016 liderou uma nova invasão e conseguiu vencer Edmundo II de Inglaterra na Batalha de Assadum em outubro. Num tratado de paz assinado pouco tempo depois, as partes acordaram subsequentemente em partilhar o reino da Inglaterra. Mas como Edmundo morreu em novembro, possivelmente assassinado, Canuto foi reconhecido como o único monarca inglês. Para consolidar a sua posição, Canuto casou com Emma da Normandia, eu não sei a pronúncia certa, viúva de Etelredo II. De seguida, Canuto reestruturou a organização política de Inglaterra e o sistema de feudos por trás da coroa inglesa. A criação dos importantes condados de Wessex, Mercia, East Anglia e Northumbria data do seu reinado. Para quem gosta da série Vikings, né, conhece bastante Wessex, Mercia, é um reino bastante explorado lá. E é massa a gente ver que isso datou do reinado de Canute, ou Canuto, que é o que a gente conhece do anime agora. Então, sabe, é bem interessante, envolvente esses fatores históricos que o anime, que o mangá tá passando pra gente. Bem, em cerca de 1018, Canuto sucede ao seu irmão Haroldo II como rei da Dinamarca e em 1028 conquista a Noruega com uma frota de 50 navios lançada de Inglaterra. O rei de Canuto foi marcado por um período de paz interna, à custa de um bom tratamento da igreja e dos mosteiros e de alguns assassinatos de opositores políticos. Canuto morreu em 1035 e encontra-se sepultado na Catedral de Winchester. Bem, então esse foi a história de dois personagens bastante importantes aí e que fizeram de verdade parte da história. Pelo menos o Askeladd, pelo menos muitas das histórias dele eram inventadas, né? São mitologias, mas são pessoas que existiram mesmo. Se eu não estiver enganado por parte do Askeladd. Mas o Canuto, o segundo, ou o Canute, que a gente conhece, foi um personagem bem importante para a história da Dinamarca, da Noruega, até da Inglaterra. E é bem interessante saber disso. Então eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu tenho falado. Por favor, deixe seu like e compartilhe para quem você conhece, que gosta de história, ou que às vezes para começar a ver o anime, ou que assiste o anime, que pode gostar da história deles. Então dá esse apoio pra gente aí. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero vocês até algum dia e